Você já parou para pensar em como o equilíbrio entre homens e mulheres pode variar ao redor do mundo? Hoje vamos explorar um aspecto intrigante dessa diversidade: os 10 países com a maior escassez de homens no mundo. Prepare-se para descobrir por que isso acontece e o que está por trás dessas estatísticas intrigantes. Em 10º lugar, Zimbábue, um país em que a proporção de homens para mulheres está completamente desequilibrada, com as mulheres representando 52,8% da população. Isso tem levado a práticas como a poligamia, onde alguns chefes tribais possuem mais de uma dúzia de esposas. Mas o que mais surpreende é o crescente número de casos de abuso físico, onde a maioria das vítimas são os próprios homens. Em 2013, ocorreu um incidente chocante conhecido como o caso do roubo de sêmen. 4 mulheres se uniram para sequestrar um soldado, mantendo-o em cativeiro e agredindo-o em turnos. E não pense que isso é um caso isolado. Infelizmente, temos visto uma tendência preocupante em ascensão, com cada vez mais homens sendo alvo de violência por parte das mulheres. Essa situação faz com que homens tenham que estar sempre alertas quanto à sua segurança física, evitando situações de risco sempre que possível. Até mesmo ao sair de casa, precisam estar acompanhados para garantir sua integridade. Em 9º lugar, Portugal, um país antigo e capitalista no lado sudoeste da Europa. Apesar de sua área ser modesta, durante a Era das Descobertas, Portugal brilhava como um dos impérios europeus mais poderosos. Hoje, com uma população de 10 milhões de pessoas, Portugal enfrenta um desequilíbrio de gênero peculiar. Meio milhão a mais de mulheres do que homens. Aproximadamente 10% das mulheres em Portugal são obrigadas a ficar solteiras. E isso não é porque elas querem. Existem duas razões principais para essa situação. Primeiro, a crise econômica que abalou Portugal na última década. Muitos portugueses buscaram melhores oportunidades imigrando para o Brasil e outros países da União Europeia, estabelecendo residência no exterior e não retornando. Além disso, a diferença entre homens e mulheres em Portugal é ainda maior, porque os homens tendem a viver menos tempo, com uma média de 78 anos, enquanto as mulheres vivem, em média, até os 84. Com o tempo, essa discrepância entre homens e mulheres só tem aumentado no país. A falta de homens disponíveis é um verdadeiro desafio para as mulheres portuguesas. Em 8º lugar, Lituânia. A Lituânia é reconhecida e admirada como um dos destinos mais atrativos para mulheres na Europa e globalmente. De acordo com as estatísticas da Comissão Econômica das Nações Unidas, o país se destaca por ter 40% de seus policiais sendo mulheres, uma classificação que o coloca em primeiro lugar no mundo. No entanto, a presença significativa de mulheres na Lituânia não significa que seja fácil para os homens do país. As mulheres lituânias têm padrões elevados em todos os aspectos e muitas preferem permanecer solteiras a comprometerem-se com relacionamentos que não atendam a esses padrões. Além disso, a história da Lituânia foi influenciada por períodos difíceis, quando esteve sob o domínio da União Soviética. A sombra dessa superioridade ainda é sentida e o país enfrenta desafios decorrentes desse legado, incluindo a perda de muitos jovens na guerra e uma economia que não está otimista. Economicamente, o país é considerado atrasado e os jovens locais não demonstram interesse em ter filhos. Esse cenário resultou em uma população estagnada, com poucos acréscimos ao longo dos anos. Outro desafio significativo que a Lituânia enfrenta é o alto índice de alcoolismo e tabagismo no país, com mais de 1/3 dos homens lituanos fumando diariamente. Como resultado, a desigualdade de gênero na Lituânia persiste e a busca por equilíbrio continua sendo um desafio. Em 7º lugar, Rússia. Na Rússia, há um grande desequilíbrio na proporção entre homens e mulheres. De acordo com os dados de 2020 divulgados pelas autoridades russas, a proporção é de 887 homens para cada 1.000 mulheres, e uma população total de 140 milhões de pessoas. Isso significa que as mulheres russas superam os homens em mais de 10 milhões, tornando os homens escassos no país. Em resposta a esse desequilíbrio, a Rússia celebra o Dia do Homem em 23 de fevereiro de cada ano, um feriado exclusivo para os homens russos. Além disso, houve mudanças na divisão social do trabalho na Rússia, onde os homens agora são responsáveis por tarefas domésticas, enquanto as mulheres trabalham fora de casa para sustentar a família. No entanto, muitos homens russos ainda têm dificuldade para atender a essas expectativas, o que contribui para uma alta taxa de divórcio no país, chegando a 50%. O alcoolismo é uma questão preocupante na Rússia, com até 30% dos homens morrendo devido ao alcoolismo. Além das consequências diretas do consumo excessivo de álcool, o país também enfrenta desafios relacionados à saúde pública e à estabilidade social. Em 6º lugar, Letônia. Na Letônia, a presença de belas mulheres solteiras cria uma verdadeira abundância de oportunidades. Em uma população total de aproximadamente 1,93 milhão, as mulheres representam cerca de 1 milhão, superando em número os homens. Cada uma delas possui características como altura, boa forma, rostos belos, cabelos longos e uma aparência que chama a atenção. O país irradia juventude e vitalidade, com uma surpreendente abundância de mulheres. No entanto, viver em um país com uma das maiores escassezes de homens do mundo tornou-se uma preocupação predominante entre os jovens que buscam o casamento. Devido à
falta de homens na Letônia, as mulheres locais têm mais chance de encontrar parceiros, mesmo que eles tenham filhos ou já tenham sido casados anteriormente. Além disso, a poligamia é uma prática apoiada por até mais da metade das mulheres, embora a monogamia seja o padrão legal do casamento na Letônia. A questão principal que contribui para o desequilíbrio de gênero na Letônia pode ser atribuída a duas razões principais. A primeira razão está relacionada ao clima, água e solos locais, que são os mais adequados para o desenvolvimento de fetos femininos. Além disso, os homens letões têm uma tendência marcante a fumar e beber, resultando em taxas de mortalidade muito acima da média mundial. A segunda razão remonta à Segunda Guerra Mundial, durante a qual ocorrem mortes em massa de homens letões. Após a guerra, a situação de mais mulheres do que homens se agravou consideravelmente e ainda não se recuperou completamente. Isso em parte explica por que a Letônia atrai muitos turistas de outros países. Em quinto lugar, Bielorrússia. Na Bielorrússia, a presença predominante de mulheres na região é uma característica que persiste desde a era soviética, quando o país tinha uma população relativamente pequena. Esse desequilíbrio de gênero teve um impacto significativo na taxa de natalidade, que permanece baixa e constante ao longo do tempo. A maioria das mulheres bielorrussas são conhecidas por conta de sua beleza, mas muitas jovens enfrentam o desafio de encontrar um marido. Para isso, elas precisam ser competitivas, tendo um bom emprego e sendo capazes de cuidar tanto das tarefas domésticas quanto das profissionais. Mesmo com essas qualidades, encontrar o homem dos sonhos é um desafio. Após o colapso da União Soviética, houve um aumento no número de casamentos internacionais envolvendo bielorrússias, muitas das quais se casaram fora do país, contribuindo para a diminuição contínua da população. Para lidar com essa questão, o governo bielorrusso adotou políticas que restringem as mulheres de se casarem fora do país, além de incentivar casamentos transnacionais. Eles oferecem políticas de bem-estar para encorajar homens estrangeiros a se estabelecerem na Bielorrússia, casarem e terem filhos. Isso não apenas ajuda a aumentar a população masculina da Bielorrússia, mas também promove um equilíbrio de gênero na população. Em quarto lugar, Ucrânia. A Ucrânia enfrenta um sério desequilíbrio de gênero, assim como muitos outros países. Com uma população de 44 milhões, o país tem uma proporção de 0,85 homens para cada mulher, o que significa que a população feminina supera a masculina em mais de 3 milhões. Embora esse número possa não parecer muito em escala global, para a Ucrânia, onde a população total é pequena, isso representa uma situação catastrófica. A Ucrânia tem um clima continental agradável, o que a torna um bom lugar para as pessoas morarem. Além disso, o país tem uma exposição limitada à luz solar direta, o que contribui para a pele clara de muitas ucranianas. A mistura de diferentes genes na Ucrânia resulta em muitas mulheres bonitas, com boa aparência, olhos grandes, narizes finos e, na maioria das vezes, cabelos loiros. As mulheres ucranianas são conhecidas por sua inocência e desprendimento de bens materiais como casas ou carros, não tendo restrições quanto à origem do parceiro, desde que haja afinidade. O conflito contínuo entre Rússia e Ucrânia resultou na morte de centenas de milhares de homens russos e ucranianos no campo de batalha, bem como em um grande número de evasões do serviço militar. Como resultado, o desequilíbrio de gênero se agravou ainda mais, dificultando a busca por parceiros. Em terceiro lugar, Nepal. Apesar de ser uma sociedade predominantemente patriarcal, uma sociedade onde os homens têm um papel dominante em termos de poder político, econômico e social, é lar de 29 milhões de pessoas, do qual cerca de 54,19% da população são mulheres, uma das mais altas do mundo. Essa diferença é intrigante e há várias razões por trás disso. Uma delas é que as mulheres, em média, têm uma expectativa de vida mais longa do que a dos homens. Enquanto as mulheres no Nepal vivem até cerca de 73 anos, os homens têm uma expectativa de vida de apenas 70 anos. Essa discrepância pode ser atribuída a diversos fatores, incluindo diferenças biológicas e costumes culturais relacionados à saúde e nutrição. Em segundo lugar, El Salvador, uma nação na América Central, com uma população de 6,5 milhões de habitantes, onde o número de mulheres supera o número de homens em aproximadamente 400 mil pessoas. Essa discrepância é resultado do grande número de homens que deixaram o país em busca de trabalho em outras regiões. A maioria dos homens que permanecem em El Salvador é composta por idosos ou jovens no final da adolescência. Em primeiro lugar, Armênia, um pequeno país sem litoral na Ásia Ocidental. A maioria das mulheres se destaca por seus belos olhos. Elas também são conhecidas por serem muito ligadas à família e por serem excelentes na cozinha. Quando você anda pelas ruas da Armênia, pode notar que as mulheres de lá podem parecer meio tímidas com as pessoas que não conhecem, mas são muito amigáveis e calorosas com aqueles que elas conhecem bem. Elas são muito ecléticas e podem criar conexões duradouras com quem as conhece bem. A desproporção entre homens e mulheres na Armênia está relacionada à Segunda Guerra Mundial. Durante a invasão alemã da União Soviética em 1941, mais de 5 milhões de soldados foram enviados para lutar,
resultando em uma enorme perda de vidas. A União Soviética perdeu mais de 27 milhões de pessoas, a maioria jovens do sexo masculino. Embora a Armênia seja um país pequeno, com uma população pequena, esse país não foi poupado dessas perdas. A partir de 2020, o país tem cerca de 3 milhões de habitantes, dos quais mulheres representam mais da metade da população total, superando os homens em quase 200 mil. Isso faz da Armênia um verdadeiro país de mulheres. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para não perder nenhum fato curioso.